Guaíba ESPM no Festival de Cinema de Gramado. Vamos até a Serra Gaúcha. A Ana Luísa Ribeiro é a nossa repórter ESPM de hoje. Tá na linha. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Nando, e todos os ouvintes. E aí, Ana, diga lá, nos dá um relato desta sexta-feira aí em Gramado. Aqui em Gramado, a temperatura marca 26 graus. A cidade está bem movimentada e está na expectativa para a grande premiação de amanhã aqui no Festival de Cinema. Certo. E aqui comigo está o cineasta Carlos Gerbasi, que foi o diretor e roteirista do Longa Bill. O filme foi exibido nesta quinta-feira e foi a sensação no tapete vermelho. Tinha a presença de Maite Proença, Tainá Miller, Branca Messina e Rosane Murrolan. Mas antes de falar sobre o filme, hoje, o presidente Michel Temer não renovou a lei do audiovisual e acabou cortando os mecanismos de incentivo no setor. Gerbasi, a gente queria saber qual impacto essa medida vai gerar para o setor. Boa tarde, Nando. Boa tarde, Gerbasi. Boa tarde, ouvintes da Guaíba. É uma péssima notícia. Esse desgoverno, ele está mexendo com o abelheiro. O cinema brasileiro está numa fase excelente, com muitos títulos que mostram a diversidade cultural do nosso país. E essa diversidade só é possível com a produção de filmes que usam diversos mecanismos. O Fundo Setorial Audiovisual, a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Para quem não sabe, foi essa lei do audiovisual que provocou, que permitiu a retomada do cinema brasileiro depois daquele outro desgoverno chamado Collor ter acabado com a Embrafilme. Então a gente fica feliz que está no festival, vendo muitos filmes convivendo com colegas, falando com o público. A gente é bombardeado pelas costas, num ato covarde, por essa manifestação que é muito dura para todos nós que estamos aqui. E agora falando um pouco sobre o filme, a gente queria saber como que surgiu essa ideia de fazer o roteiro, porque o filme é um falso documentário, né? Explica um pouquinho pra gente. Então, o documentário é de certo modo, o jornalismo no cinema, né? É contar uma história do mundo real. A gente espera que os repórteres, os apresentadores estejam se referindo a coisas verdadeiras. E uma das coisas mais legais do jornalismo é a entrevista. Né? Tem alguém fazendo perguntas para outro alguém que responde. Então, tem vários documentaristas que ficaram cérebros por serem grandes entrevistadores. Talvez o mais interessante deles seja o Eduardo Coutinho, né? Muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. Mas eu não sou um documentarista, eu sou um ficcionista. Eu escrevo ficção, mas gosto muito de documentário. Então, o Bio é uma espécie de resgate, né, dessa minha admiração pelo mundo do documentário, pelo entrevistador, pela pessoa que responde, né? Só que eu escrevi tudo. Eu escrevi as perguntas, respostas. As entrevistas rendem muito sempre, né? Porque eu sei exatamente o que vai ser respondido. Então é tudo falso, né? Tudo falso. Mas um filme, como toda ficção, tem algumas verdades sobre a vida da gente, a vida de qualquer ser humano. E eu espero que tenha agradado as pessoas aqui. Eu curti. Foi uma sessão bem legal. E dentro de tudo assim que vocês fizeram, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na gravação? Tem desafios que se repetem sempre, né, na produção de um filme brasileiro, que é encaixar o filme no teu orçamento. Então, a gente trabalha com orçamentos às vezes bastante exíguos. A gente aqui no Rio Grande do Sul fica até com um pouco de inveja, né, de quando vê os créditos de filmes paulistas e cariocas, a quantidade de apoios que eles têm. Correio, Estapé, Banco do Brasil, a empresa que a gente nem sabe quais são, então eles fazem um mosaico lá. E nós aqui temos o Banrisul, né? Que aliás parece
estar sob perigo de ser vendido, pelo amor de Deus. Vamos manter o Banrisul funcionando aqui para nós todos gaúchos, e para o cinema também. Então, o desafio é esse. Fora isso, foi muito divertido. Depois que tu consegue ter uma visão de que, não, o filme vai até o fim, nós vamos fazer assim, com esses limites, né? Porque tudo na vida tem limite. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. A gente trabalha dentro, né, de alguns parâmetros. Né? Ninguém é multimilionário. Então foram 23 dias muito intensos de trabalho, com atores e atrizes aqui do Rio Grande do Sul, com o pessoal que veio de fora, a Maitê, o Marco Rica, a Maria Fernanda Cândido, para o filme. E a gente forma assim, faz um esforço coletivo para ter o melhor resultado possível. Muito obrigada. Muito boa sorte na competição. Ô, Ana. E a gente... Oi, Nando. Dá pra dar uma palavrinha com o Gerbasi aí? Claro, claro. Oi, Gerbasi. Alô, Nando. Como é que tá, meu baterista? Tudo bem? Ó, tô meio afastado da bateria. Vem te treinar. Mas de vez em quando eu pego e bato um pouquinho para elas ver quem é que manda. Tá certo, tá certo. Ô Gerbasi, a gente tá ouvindo aí falar sobre essa decisão do presidente Temer e essa dificuldade toda na questão do cinema. As pessoas às vezes se questionam muito, né? Em algum momento você vê alguma possibilidade de a gente ter um cinema forte, sem verba pública, Gerbasi? Um cinema que as empresas apoiem, que a gente consiga construir, tipo assim, o cinema ser um bom negócio, o cinema dá dinheiro para quem produz, para quem atua, para quem dirige, como em outros países, não tantos assim, mas Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma indústria forte que seja rentável como um produto de entretenimento. Você acha que tem alguma chance disso acontecer? O cinema é um excelente negócio, às vezes nem sempre no sentido do que se gasta num filme e do que se arrecada. Mas existem estudos da área econômica no Rio Grande do Sul, inclusive estudos feitos na URGS, que mostram que o cinema é uma atividade que movimenta muita gente, dá muito emprego e faz o dinheiro circular, de modo que tem uma série de impactos econômicos. Eu não estou falando assim sabe, gostei do filme. Estou falando de impactos econômicos na cadeia produtiva toda. Posto de gasolina vende muito mais gasolina quando tem um filme grande sendo feito. Os restaurantes vendem mais comida. É quase injusto tu calcular se o filme foi bem ou foi mal, financeiramente falando, apenas na questão de quanto se gastou de dinheiro público ou não, e quanto o filme arrecadou. Tanto o cinema costuma ser bom negócio, que países como a França, a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, o México, a Argentina, países grandes, eles apoiam os seus realizadores com leis de incentivo. Então, os Estados Unidos é a absoluta exceção hoje. E eles tiveram leis de incentivo fortíssimas nas décadas de 30, 40, 50. Os Estados Unidos regulou a relação entre o cinema e a televisão de modo a proteger o cinema, alavancar a TV e fazer com que o mundo audiovisual cresça ao mesmo tempo. Então, essa tua pergunta, que eu compreendo, é muito difícil de responder no sentido que tu quer, de autossustentabilidade. Sim. A gente teria que perguntar para o Brasil: são importantes os filmes? A gente deve fazer, isso faz alguma diferença aqui no Brasil. E eu, uma vez, num debate, disse o seguinte: olha, eu proponho fazer um plebiscito. Se a população brasileira disser que não é importante ser um brasileiro, eu vou aceitar. Aí eu pico minha mula, vou para outro país que compreenda a importância dos filmes. Vou para a Argentina, vou para a Espanha, vou para a França, sei lá o quê. Aí eu aceito. Entendeu? Entendi. Diga, Nanda. Não, na verdade, tudo bom, Gerbasi? Um abraço para ti, Ananda, conversando contigo também. Na verdade, eu achei interessante a temática do Bill,
porque ela viaja no tempo, né? Vai pro futuro e conta a história de um sujeito que, quando morre aos 111 anos, 111 anos. 111 anos, em 2070, né? Ele tinha, né, em sua vida uma característica que era a impossibilidade de mentir. Será que é isso que falta para nós atualmente? Não essa impossibilidade de faltar com a verdade, mas um pouco mais de sensibilidade, ou melhor, de sinceridade nas relações humanas. E isso inclui essas relações interpessoais, com a política, com essa sociedade toda que nos cerca. Tá faltando um pouquinho mais de habilidade para falar a verdade? É uma boa reflexão, excelente. O filme trabalha muito com a questão da linguagem. Ele tem, durante o filme, muitas conversas com os outros 39 personagens. Os personagens dizem, ele me disse isso, ele me disse aquilo, etc, etc, né? E ele sempre fala a verdade. O que às vezes é muito bom, né? Eu diria que, assim, num contexto jornalístico, né, ou num contexto legal, num contexto jurídico, é óbvio que a verdade está acima de todas as coisas. Se ela é relativa, a gente deve procurar a melhor verdade possível. Mas na vida pessoal da gente, né, nas relações humanas, é quase impossível viver sem mentira. Então, não existe a linguagem sem mentira. A própria linguagem é uma mentira. Nós não estamos frente a frente aqui. Vocês estão aí em Porto Alegre, eu estou aqui em Gramado. Essa linguagem está fazendo uma ponte entre nós. Mas é uma coisa que está no lugar de outra. Nós não estamos frente a frente. Então é inevitável, quando a gente dialoga, haja uma espécie de função retórica de minha parte, né? Eu digo uma coisa e eu quero que essa coisa provoque na pessoa que está me ouvindo uma certa reação. Quando tu diz eu te amo para uma mulher, tu não diz eu te amo, né? Eu te amo. Tu vai dizer eu te amo de modo que ela sinta que está sendo amada. É uma mentira? Não sei. Mas é uma mentira fundamental, né? É uma mentira estratégica. Senão não nasce os filhinhos. É uma mentira estratégica. Tá bom, então, olha, eu vi do Gervásio muito, eu vi o Inverno, que foi ainda no falecido Super 8. Então isso aí tu desenterrou do fundo do... Não, é que eu lembro, esse filme marcou muito. Eu fiz um curso de cinema Super 8 com o Nelson Nadotti. Acho que o Nelson tá na Globo ainda, Nelson. Né? Grande Nelson, hoje está no Rio, escreve novelas. Isso. Mas eu lembro do Verdes Anos, que esse aí, minha geração inteira viu, é clássico. O Tolerância, o Sal de Prata, o 3Fs. Eu vi. O Bill agora. O Bill eu não vi ainda, mas ele não tá pra cá ainda, ninguém né? viu, ontem foi a primeira sessão. Então tá, então tô dentro, então, não tô atrasado, então. Tá desculpado o Nando Gross. Esse Gervásio que eu vi nesses filmes todos, ele tá presente no Bill ou tá muito diferente? Eu tô um pouco presente no personagem principal, que não aparece. De repente é um pouco eu lá. Mas já que tu desenterrou fundo do baú, eu quero dizer que o Nando Gross, para mim, é o cara. Eu ouço rádio muito para ouvir futebol. E uma vez eu estava ouvindo um programa esportivo no final da tarde e começou a tocar Rolling Stones. Eu pensei, Rolling Stones no futebol? Hoje é absolutamente comum, pode botar a Anitta. Mas na época era só aquelas trilhas caretas, assim, orquestras de bombo-reada da década de 40. E tu foste um inovador, tu deste um sopro de juvenil, né, no futebol. Parabéns. Legal. Gervásio, sucesso aí com o filme, parabéns, grande abraço. Abração. Grande abraço, Nando. Valeu. Muito obrigado também a Ana Luísa Ribeiro. Obrigado, Ana. Nando, tem mais algumas informações aqui, quer saber? Fecha aí, então. Nando, agora está acontecendo um debate sobre a mulher no audiovisual, está sendo promovido pelo Gramado Filmarte. E hoje no tapete vermelho, os longas que vão vir, o brasileiro é o Vergel e o estrangeiro é o Pinamar. Os curtas brasileiros que vão vir é o Taylor e o Objeto Sujeito. E hoje, a homenageada da noite é a Dira Paz. Ela recebeu o troféu Oscarito. Legal. Obrigado, Ana. Tchau, Nando.
Tchau. Ana Luísa Ribeiro, aluna da ESPM, nessa parceria que a gente está fazendo, nos trazendo sempre grandes convidados, né? Oh. Estamos conversando com gente bem bacana aí. Conversando